Eu gostaria de começar esse vídeo dizendo que a gente tem muita coisa para conversar aqui. Muita coisa mesmo. Pro bem e pro mal, tá? Então vamos lá, vamos começar porque eu li 12 livros no mês de janeiro. Eu nunca li tanto e eu quero compartilhar isso com vocês. Se você não é por aqui, meu nome é Shina Rambucão, esse é o Me Acabei de Ler. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. De novo, com as leituras de janeiro. Foi um mês que literalmente teve de 1 estrela a 5 estrelas. Vocês entendem isso? A abrangência de leituras, e dessa vez eu li de um tudo. Eu li ficção científica, eu li romance, eu li drama, eu li fantasia, eu não sei se ficção histórica, não consigo pensar agora, mas eu acho que sim, tem muita coisa. Tem ficção histórica, vocês vão entender. Tem bastante coisa aqui. Inclusive, nesse mês eu li alguns livros super hypados. Será que eles deram certo? Será que era só puro hype, pura fama? É isso que vamos descobrir aqui agora. O primeiro livro que eu li nesse ano foi Perfeição Desfeita, do Sidney Lewis. Um livro que foi parceria com o autor e que a escrita e a leitura como um todo valeram cada página. Eu quero começar dizendo que se você quer uma análise mais completa do que eu achei, vai no vlog que eu vou deixar linkado aqui em cima, onde eu leio ele ponto por ponto. Foi o primeiro livro do ano, eu já virei o ano lendo ele, então lá vocês vão acompanhar tudo com muito mais profundidade do que eu vou falar aqui. Mas basicamente nesse livro nós acompanhamos uma família nordestina que se muda para São Paulo, onde o marido do casal, que forma a família no momento do início do livro, tem o sonho de trabalhar numa montadora para ter uma vida melhor, para dar uma vida melhor para a esposa. As coisas saem dos trilhos em vários momentos, a família se expande e acompanhamos essa família, suas lutas, seus traumas, a força que eles usam para superar os seus problemas durante gerações dessa família. E nisso tudo nós acompanhamos um narrador misterioso que tem uma personalidade que é como se fosse maior que o tempo, sabe? Um ser onipresente, um ser vivido, mais que vivido, mais do que nossa percepção de vivido, narrando a nossa história com todas as suas experiências e nos contando pelos olhos desse ser o que está se passando com aquela família. E, mais uma vez, se você quer algo mais detalhado, vai lá no vídeo, mas eu gostei muito da leitura. Eu acho que em alguns momentos o autor deixou alguns nós muito importantes para a trama, muito frouxos para mim, na minha opinião, e eu senti falta de algo mais apertadinho, sabe, mais arrumadinho no decorrer do livro, principalmente nesse ponto específico, que meio que lá pra metade do livro muda toda a narrativa. E eu queria algo mais coeso, sabe? Eu falei sobre isso no vlog também, então não é nenhuma surpresa, mas era um livro que, pela bela escrita, o autor escreve super bem, podia ter me entregado muito mais, não fosse por isso que desencadeia outras coisas. Eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas, é um belo livro, vale a leitura, tem disponível na Amazon. Eu agradeço muito ao autor pela parceria e pela confiança e pela calma e paciência comigo, porque eu recebi esse livro em novembro, precisei que alguém trouxesse para mim aqui em Nova York, e nisso a coisa foi andando e eu acabei só lendo em janeiro. Então tá aqui, gente, já falei dele, vai lá se quiser mais informações, mas eu gostei bastante, 4 estrelas. Inclusive, não esquece de deixar seu like, gente. Eu tô sentindo falta dos likes de vocês. Isso ajuda muito a impulsionar no vídeo. Se você gosta do que você assiste aqui, inclusive, se inscreve e aperta o sininho, tá bom? Continuando, eu tava com muito medo esse ano. Por quê? O que aconteceu comigo no ano passado? Lá pro mês de... Na verdade, o ano todo foi meio... sabe? Não foi nada muito produtivo enquanto criador de conteúdo para a literatura, porque eu não estava conseguindo ler como eu gosto de ler. Para vocês terem uma ideia, em 2020 eu li no segundo semestre mais do que tudo que eu li no ano passado. Acho que 20 a mais, 30 a mais, alguma coisa assim. Então vocês entendem o quão deficiente foi o meu ano de 2022 como leitor, mas como leitor para criar conteúdo. Como um leitor normal, que ler apenas por hobby, teria sido um excelente número, mas não é o caso aqui.
Então eu tava muito preocupado esse ano, porque principalmente em outubro e novembro eu não li nada, não terminei nenhum livro em nenhum dos 2 meses, se eu não tô enganado. Eu acho que em outubro eu terminei quadrinho, mas em novembro eu zerei, eu nem peguei livro pra ler. Então eu iniciei esse ano com muito medo, né? Porque, pô, como é que eu vou criar conteúdo sobre literatura se eu não estou lendo? Se eu não tô gostando de nada que eu tô lendo, não tô mostrando qualquer interesse enquanto eu estou lendo, tá sendo muito mais uma obrigação do que um prazer. E aí eu peguei uma série de livros em dezembro que fez esse prazer voltar a despertar. E eu tava com muito medo de, poxa, eu pegar um livro ruim e a coisa se perder. Inclusive, eu meio que fechei as portas pra parceria com o autor. Eu já tinha combinado com o Sidney e eu segui com isso adiante. Que bom que eu segui, porque foi uma bela leitura. Mas eu até fechei as portas para os autores para parceria, porque eu não queria me comprometer e não poder entregar. Inclusive, autores, parcerias já estão abertas de novo, tá bom? Então, com isso em mente, eu fui lá e peguei uma autora que todo mundo me prometia muito, que eu recebia há muito tempo da Morro Branco, e eu tava com muita esperança de funcionar comigo, que é a Semente Originária da Octavia Butler. E que bom que eu peguei. Este é o único livro do mês inteiro que eu dei 5 estrelas e favoritei. Nesse livro nós acompanhamos basicamente Anianu e Doro. Eu acho que a pronúncia é essa, eu não tenho plena certeza, mas eu acho que é essa. Anianu. Pra mim é Anianu, mas pode ser Anianvu. Eu vou manter Anianu, porque eu li ele inteiro com esse nome na minha cabeça, tá? Nós acompanhamos desde o ano 1600 e alguma coisa esses dois seres. Nós acompanhamos quando Doro conhece Anianu. Eles são dois seres imortais que vivem há séculos pelo mundo, com toda a experiência que isso envolve e todos os jeitinhos para se manterem vivos e relevantes no mundo e seguros no mundo, porque é algo que acontece no nosso mundo que estamos vivendo aqui, então essas características não são comuns e aparentemente eles são os únicos dois seres do mundo com essas capacidades de viver eternamente. Enquanto Anianu tem a capacidade de moldar o corpo dela como ela quiser e se curar e se transformar em absolutamente tudo, desde uma ave até uma senhora de idade, até uma jovem, e sexo também, mudando de sexo também. Doro precisa sempre de corpos novos, ele transfere o espírito dele de um corpo para outro, ceifando a vida dessas pessoas enquanto ele está se transferindo. E Doro tem esse grande projeto de cruzar pessoas com genes muito similares ao dele e ao dela, pessoas com algum traço sobrenatural, para gerar um povo de elite. Já vimos algo assim antes, tá? Na história do nosso mundo, mas aqui aplicado de outra forma. E nisso nós acompanhamos esse relacionamento dos dois, um relacionamento que é muito misturado, é muito mexido com o passar do livro, de romance, a amizade, a ódio, tudo misturado, a coisa se inverte em vários momentos e assim vai durante o livro. E são séculos mesmo, acho que são 300 anos que acompanhamos a história deles dois. E nossa, que baita livro, gente. Que livro absurdo. É um livro que, daqueles livros que volta e meia, eu tô pensando nele e eu tô pensando em qualquer coisa, pensando nele ótimo. Eu tô pensando em qualquer coisa e ele vem na minha cabeça, de tão arrebatador que ele é. Eles se conhecem na África, eles migram pra América, pros Estados Unidos, onde as colônias de Doro, dos povos que ele está criando, se localizam onde eles vivem. E é um livro que, além da baita escrita, foi surreal. O que eu encontrei aqui foi absurdamente surreal. Eu, inclusive, já li A Luz da Mente, só que eu li que é o volume 2, só que eu li A Luz da Mente em fevereiro e continua surreal. Eu acho que A Luz da Mente foi publicado antes desse aqui, tá? De Semente Originária. Se eu não me engano, foi assim que aconteceu. Mas Semente Originária é espetacular. Ele segue sendo o único livro desse ano que eu favoritei. Foi um livro, gente, escrito em 1980. E
É um livro que trata de racismo nos moldes como vemos hoje em dia, gêneros e as mudanças de gêneros de uma forma muito natural e brilhante em 1980. Claro que ela usa uma linguagem e uma circunstância no livro que meio que encobre isso. Mas ela tá tratando disso. E os diálogos que os personagens têm sobre esse tipo de temática, além de racismo, classicismo, enfim, é gigante, tá? É fantástico. É uma fantasia barra ficção científica. Eu senti muito mais fantasia, porque são dois seres imortais, mas tem muitos traços de ficção científica aqui. Então foi uma leitura que valeu cada página, sabe? Daquela que você termina e você fica parado, sem reação. Foi desse jeito. Mas eu tinha certeza, assim que eu terminei, que era um 5 estrelas favoritado, e assim se manteve. Bela leitura, super, super recomendo. E aí eu quis continuar no meu gênero conforto, que é a fantasia, só que eu queria algo mais fantástico, né? Mais mundos e coisas e tal. E aí eu peguei Reino das Bruxas, da Carrie Maniscalco. Esse é o volume 1, lançado pela Dark Side no ano passado. Eu solicitei o livro a eles. Eles gentilmente me enviaram o livro. E precisamos conversar sobre ele. Tá? Vamos lá. Ele começa com duas irmãs gêmeas de uma família de bruxas mesmo que fazem magia e coisas e tal. Não, eu sou muito bruxinha. Vamos chegar, inclusive, nisso daqui a pouco, mas a família, teoricamente, é uma família de bruxas mesmo. E um dia, uma das irmãs acaba sendo brutalmente assassinada e a sua gêmea quer a todo custo descobrir quem matou a irmã e quer vingança. Nisso ela se envolve com um dos príncipes do inferno, que é o príncipe Ira, que é do pecado capital da ira. E temos aqui uma obra difícil de comentar, porque eu amei a ideia. A verdade é que eu amei a ideia, eu achei uma ideia fantástica, eu queria uma fantasia mais sombria para ler, eu queria algo mais encorpado e definitivamente não foi isso que eu encontrei aqui. Mas o que eu encontrei aqui foi uma protagonista cuja característica principal é ser italiana e cozinhar e ser uma bruxinha. Basicamente. Se você é dos anos 90, quando eu falo Fada Bela, ela me deu Fada Bela vibes o tempo inteiro. Tá? Porque o tempo inteiro ela falando, nossa, eu sou muito italiana. Ai, nona. Toda coisa da Itália dela é tipo baiano em novela da Globo. Pensa em qualquer nordestino nas novelas da Globo. É ela sendo italiana aqui. É Lady Gaga dando entrevista falando inteira. O tempo inteiro, eu sou italiana. Toda coisa parece muito artificial. É como se eu, enquanto baiano, comesse acarajé todo dia. É isso que eles passam no livro. Todo dia eu como muqueca, acarajé, abará, torta búlgara e esse tipo de coisa. Pão delícia, esse tipo de coisa. Não é assim que as coisas acontecem, mas ela tá sempre usando palavras em italiano e se comportando como a italiana caricata. E isso me tirava do livro o tempo inteiro. E toda a parte dela ser bruxa, você espera, pô, é um livro em que uma bruxa está lidando com o príncipe do inferno pra descobrir quem matou a irmã. E toda a parte de sistema mágico é ela fazendo círculos com giz e jogando folhas para trás e acendendo velas. Pelo amor de Deus! E ela toma as piores atitudes do mundo. Tipo, aqui você está segura, eu volto daqui a não sei quantas horas pra gente ir pegar o assassino da sua irmã, ou qualquer coisa do tipo. E aí você estará protegida por mim, só não sai antes disso. O que é que ela faz? Ela sai. Porque sim. Só que isso acontece muitas vezes. As ações dela não se justificam.
e você vai perdendo a vontade de ler o livro, pelo menos foi como eu me senti. Eu não odiei o livro, eu não tenho intenção de continuar a leitura, mas eu também não me diverti com ele. Entende? Eu acabei dando 2,5 estrelas. Eu achei ele um grande ok. Infelizmente, porque eu esperava bastante. Como eu saí meio cansado das leituras, ainda com aquele pensamento do, poxa, será que eu vou cansar de ler agora porque vi um livro que eu não curti tanto? Eu peguei um livro fino que me prometia algo fofo, algo leve, que foi O Passeador de Livros, do Carsten Henn. Nesse livro nós acompanhamos um senhor de idade que trabalha numa livraria há muitos anos e ele ainda tem um trabalho de levar os livros que as pessoas compram para elas nas casas delas em uma cidade super pequena, fazendo sempre o mesmo percurso. Em um desses dias, uma garotinha começa a segui-lo, andar com ele para entregar esses livros e eles vão aprendendo uns com os outros e com os clientes que vão receber esses livros. É um livro principalmente para homenagear os livros, mostrando como você pode aprender com as histórias, com as pessoas, como elas podem te inspirar e vice-versa. É um livro fofo, um livro delicado, um livro curto do tamanho que precisa ter. É quase uma fábula, ele é doce, ele é delicado, ele é um grande abraço e às vezes é tudo que a gente precisa. Eu sempre falo sobre isso, nem sempre um livro tem que ensinar alguma coisa pra gente ou retratar um momento histórico extremamente traumatizante. Às vezes um livro é simplesmente para entreter e para você se sentir bem no final dele. E foi exatamente assim que eu terminei. Eu dei 4,5 estrelas, foi uma leitura deliciosa, eu leria de novo porque ele é super fino, mas é um livro que eu não vejo pessoas o suficiente comentando sobre e eu acho que ele merecia mais palco, ele merecia mais panfletagem, porque, na boa, dos livros que homenageiam os livros, foi o melhor que eu li. Assim, brotando fácil na cabeça, né? Porque ele não está muito apegado em se provar, ele só quer entregar a leveza dele mesmo. Então eu achei uma mega leitura. Se você tiver oportunidade, leia O Passeador de Livros. É uma delícia, gente, de verdade. Seguindo com o mês, mais um 5 estrelas. Esse não favoritado, mas um 5 estrelas é Lord Olympus, volume 2. O desenho da Rachel Smith segue perfeito. Ele segue lindo. Olha isso. Eu realmente sou apaixonado pela arte e aqui nós acompanhamos a continuação do relacionamento entre Hades e Perséfone. Hades é o deus do submundo, Perséfone é a deusa da primavera, eles meio que estão se apaixonando, estão flertando, estão brincando um com o outro, se conhecendo aos poucos, bem de leve, com bastante calma. Dois deuses e o relacionamento deles dois, toda aquela coisa de um relacionamento que está se iniciando. Ele é muito fofo, ele é muito doce, ele pra mim só peca em um ponto, que é não abordar o suficiente algo que acontece no final do primeiro, e eu achei que teria muito impacto aqui e não teve, mas é algo que você percebe na forma como a personagem se porta, só que não foi abordado tanto quanto eu gostaria, mas é muito mais uma coisa de querer do que de fazer falta. Eu acho que nos próximos livros isso será abordado, sim. A Suma fez um belo trabalho, a edição tá linda, tá pequena, de um jeito que tá bem gostoso de ler. Super recomendo também a série. Eu dei, se eu não me engano, 4,5 estrelas, 5 estrelas pro primeiro, 5 estrelas pro segundo. Não tem como errar aqui. O próximo que temos aqui é um livro difícil de falar. Mais uma vez. Por quê? Ele, por alguns motivos, seria um favoritado, por outros ele seria super mal falado aqui do canal, então entra nesse choque e eu quero falar sobre ele com vocês, que é Diz que Ter para Titias, da Jessie Kyo Sutanto. Nesse livro nós acompanhamos uma mulher de seus 20 e 30 anos e sua família. Ela é uma mulher de origem indonésia, assim como a autora do livro, e ela mora meio que no bairro que as tias moram. Elas têm uma empresa de casamentos, elas fazem casamentos onde cada uma das tias tem um papel no casamento. A mãe dela também tem um papel e ela, por fazer parte do negócio, também tem um papel. Ela é fotógrafa. Acontece que a mãe dela entra na rede social, fingindo ser ela, e marca um encontro com um cara.
E aí o cara morre um dia antes do casamento mais importante da história da empresa dessa família. E eles precisam dar um jeito de esconder o corpo o tempo inteiro enquanto o casamento está acontecendo e os preparativos para o casamento estão acontecendo. Sinopse dita, vamos aos pontos positivos. Eu me diverti nesse livro de forma surreal. Eu ri o tempo inteiro, eu fiquei preso o tempo inteiro, eu li 310 páginas, 320 páginas em um dia. Eu li 20, 30 páginas no fim de semana inteiro enquanto eu estava viajando, e aí eu voltei para casa e li o resto inteiro em um dia. Ele é cativante, os personagens são muito legais, você dá muita risada. As barreiras linguísticas das tias e da própria mãe dela geram alguns dos melhores momentos do livro. Tem um relacionado a uma troca de mensagens já pro meio do livro que é sensacional, é surreal. E nós acompanhamos tudo isso e você realmente se pega dentro da história, completamente imerso, torcendo por todos aqueles personagens. E isso valeria tranquilamente uns 5 estrelas. Só que não dá pra falar do livro como um todo sem falar das falhas dele. E ele tem muitas falhas. É um livro cheio de buraco, com várias coisas mal explicadas, onde eles levam o corpo de um lado pro outro, num hotel, e ninguém vê, ninguém percebe, um hotel não tem uma câmera, sabe? Aí eles fazem as piores escolhas do mundo, onde que a gente vai guardar esse corpo? Vamos guardar dentro desse freezer, que a gente vai pegar itens para levar para o casamento que ocorre amanhã. Por que eles colocariam nesse freezer? Por que não enfiar em qualquer outro lugar? Né? Porque eles precisam se livrar do corpo em algum momento. Por que nesse freezer? É um livro que, infelizmente, conta com todas as facilitações possíveis para o livro ocorrer. Sabe? Tem um delegado no final, um xerife delegado, que é patético. É patético, tá? É ridículo. Foi assim, a cereja em cima do bolo dos absurdos. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu dei 3 estrelas e meia, mas se você pegar todos os seus julgamentos e desligar o sensor de esse livro faz sentido, isso que tá acontecendo aqui faz sentido, você vai se divertir muito com o livro. Foi isso que eu decidi, sei lá, na página 100. Cara, eu vou desligar esse alarme na minha cabeça o tempo inteiro e vou só curtir o livro. E eu curti muito essa leitura. E aí nós vamos daquele livro para um livro que é o extremo oposto dele, que eu também dei 3 estrelas e meia por motivos completamente diferentes. Eu estou falando de Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr. Vamos conversar sobre Cidade nas Nuvens. Eu falei bastante dele num vídeo onde eu falo do projeto de leituras Um Mês no Calhamaço. Ele foi meu mês de janeiro. Eu vou deixar linkado aqui em cima também para vocês darem uma olhada. Mas foi complicado, tá, gente? Nós acompanhamos aqui 5 pontos de vista em diferentes momentos do tempo. Cada um dos pontos de vista tem saltos temporais dentro de todos eles. Então seriam, sei lá, 20, 30 linhas do tempo diferentes. E todos esses 5 pontos de vista estão ligados por uma história de uma cidade mítica, uma cidade que fica nas nuvens, uma cidade perfeita, majestosa, dourada, quase angelical, sabe? E aí temos esses 5 pontos de vista. 2 pessoas que estão ali na época que Constantinopla cai, 2 pessoas que se passam mais ou menos no nosso tempo, desde um pouco antes da Guerra do Vietnã até o tempo atual, e uma pessoa que se passa no futuro, puxando para a ficção científica ali. Tudo está ligado por causa da história dessa cidade, Cidade nas Nuvens. E aí temos um livro aqui que na questão técnica, ele é perfeito, eu não diria perfeito, mas ele é incrível. Ele é muito bem escrito, ele é muito bem pensado, muito bem amarrado, tudo faz sentido, no final tudo se conecta, não tem furos, não tem buracos. Tudo que não encontramos em Disquete para Titias, encontramos aqui. Qualidade técnica está presente em todas as páginas. Só que, ao mesmo tempo, é um dos livros mais chatos e enfadonhos que eu já li. É um livro que não anda, é um livro que tem capítulos pequenos e por isso a leitura é rápida, eu li em 3 dias,
mas ao mesmo tempo que a leitura é rápida, ela é arrastada porque os capítulos pequenos têm descrições que duram 1, 2, 3 páginas sobre ambientes que já vimos, e esses ambientes são narrados de novo e de novo e de novo, 5, 6, 7 vezes de formas diferentes sobre as mesmas coisas. Isso é chato. É um livro que poderia tranquilamente ter tido 500 páginas no máximo, seria muito melhor para a apreciação do leitor, porque algumas coisas arrastam o livro eternamente. 1 ou 2 pontos de vista do livro salvam para mim, mas nem assim. O resto é super enfadonho, é super arrastado. Eu esperava muito mais. Eu consigo diferenciar qualidade técnica do que ele entrega enquanto entretenimento, por isso dei 3 estrelas e meia. É aquele professor brilhante que a gente dorme na aula, por mais brilhante que ele seja. É aquele filme tecnicamente perfeito que ganhou Cannes e nós dormimos assistindo. É isso que temos aqui. Enquanto escrita, enquanto narrativa, enquanto plot, ele é incrível. Enquanto entretenimento, ele foi das piores coisas que eu já li, das coisas mais chatas que eu já li. Eu dei 3,5 justamente. Eu fui de extremos. Completos extremos aqui. Tudo que não tinha em um, tinha no outro, e se juntasse os dois, tinha ficado um livro 5 estrelas favoritado. É isso. Dando continuidade, o sol tá quase se pondo, já eu não vou conseguir nem gravar, mas temos aqui Paixão Inadequada da Vicky Land. Esse é um hot, gente. Como diz o pessoal de algumas editoras, é um... Como é? Romance safado? Eu acho que é romance safado que eles usam. Mas é um hot. É um livro mais 18, sobre o presidente de uma emissora de TV e uma das suas repórteres. Ela acaba sendo demitida em uma situação muito injusta, ele recontrata ela, após ela mandar um e-mail super desaforado pra ele, xingando ele de absolutamente tudo. Ele acaba recontratando ela porque viu que toda a situação dela foi muito injusta, e vemos o desenvolvimento do relacionamento desses dois e vemos camadas nos dois. E aí, durante o livro, nós temos a oportunidade de conhecer nossos personagens principais e todas as marcas das vidas deles que fazem eles serem como são. E o que é muito bom, porque não é só o hot, né? Mas temos a oportunidade de conhecer essas pessoas que parecem pessoas muito reais, tudo é muito lógico em como elas são, em como elas se comportam. Segue aquela velha linha da comédia romântica que a gente já viu no cinema 1 bilhão de vezes. Nós nos apaixonamos em um cenário completamente improvável. Vamos nos apaixonando, mas não vamos nos apaixonar, mas estamos nos apaixonando. Temos um problema, nos separamos rapidamente, voltamos e nos amamos. É basicamente aquela mesma estrutura. Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente exatamente desse jeito, mas é uma estrutura que a gente já conhece e aqui funciona muito bem, porque os personagens são muito carismáticos, as cenas são muito bem escritas, todas as cenas são muito bem escritas, eu gostei demais da leitura. Eu leria outras coisas da Vicky Land. Leria e pretendo ler, tá? Vamos deixar isso muito claro. Eu acabei dando 4 estrelas pra ele, foi muito divertido. Depois de Zé das Nuvens, era exatamente o que eu precisava, algo que me tirasse completamente de fantasia, ficção científica, qualquer coisa assim, e me entregasse a boa e velha farofa, 500% de farofa, e ela tava aqui o tempo inteiro. E aí, gente, nós vamos para o problema do mês, o grande problema do mês, que quase me enfiou numa ressaca. A ressaca tava ali, ó, bem pertinho assim. E eu já tinha lido 2 livros dessa autora, eu dei 5 estrelas, eu favoritei os 2 livros da autora, não, acho que primeiro eu dei 5 estrelas e favoritei os 2, que foi Teto para 2 e A Troca. E aí eu peguei Na Estrada com o Ex, da Bethel Leary, pensando, não, todas as críticas que você já viu sobre esse livro, Shanahan, são exageradas. Mal sabia eu que as pessoas estavam sendo boazinhas com a nota. Esse livro é tranquilamente uma das piores coisas que eu já li na minha vida. Nem parece que a autora escreveu. Temos aqui 2 rapazes e 2 mulheres, eles estão indo para o mesmo casamento, o carro dos rapazes bate no fundo do carro das moças, eles descobrem que a mulher que estava dirigindo
ex-namorada do rapaz que estava atrás. Eles terminaram 1 ano antes ou 2 anos antes, algo assim. E como eles não têm carro, eles precisam ir juntos pro casamento no mesmo carro. Por quê? Não sei. Mas eles precisam. Não, nem pensar em alugar um carro. Eles precisam ir juntos. Não tem outra forma. Eles precisam ir juntos. E eles não conseguem se comportar como pessoas normais juntos. Meu Deus, esse livro... Muitas vezes eu falo, o livro não funcionou comigo. É o caso de Cidade das Nuvens. E alguns poucos casos eu venho aqui e digo, esse livro é ruim, esse livro é ruim. Esse livro é horrível. A história como um todo é bizarra. Ela é sem pé nem cabeça. Ela é irresponsável em diversos aspectos. Os diálogos são patéticos. As cenas beiram o ridículo. Eu lia o livro e eu pensava, meu Deus, eu não acredito que eu estou lendo isso. Eu não acredito que as pessoas se sentaram na sala e disseram, vamos publicar isso. Eu acho que só pode ser contrato, não tem outra explicação na minha cabeça a queda na qualidade da Beth O'Leary de 2 livros para esse. Nada explicaria além disso, sabe? Sei lá. É dívida de jogo, como diz a Isabela Boscov, só pode ser. Nenhum contrato justifica isso. Nenhum prazo justifica isso aqui, gente. E tem 2 linhas temporais, o passado até o momento que eles terminaram, o presente quando eles estão fazendo a viagem, nenhum dos 2 funciona. O passado é insuportável, os personagens são insuportáveis. O presente, você simplesmente não liga pra nada que tá acontecendo ali, muito menos para aqueles personagens que continuam chatos pra caramba. Ela tenta colocar graça em alguns momentos, simplesmente nada funciona. Nada nesse livro funciona. Absolutamente nada. Tem personagens que são verdadeiramente insuportáveis. E aí, chega no final, e todo o desfecho... Quando eu tava lendo, eu pensei, esse livro só pode terminar de uma forma. Salvar qualquer coisa nesse livro é ele terminar de uma única forma. A autora vai pro outro lado. Outro caminho. E entrega o pior final possível. Eu verdadeiramente odiei. Acho que vocês nunca me viram falar que eu odiei ler cada página desse livro. Eu dei 1 estrela. É a pior nota que eu já dei na minha vida para um livro. Foi traumatizante. Eu não sei se eu vou pegar o novo dela que vai ser lançado agora. Eu tava pensando nele, não sei se vai rolar. Porque isso aqui quase me enfiou na ressaca das pesadas, tá? Meu Deus, o que aconteceu? Sério. Tentando fugir daquela ressaca, eu peguei Nimona de Noelle Stevenson. A arte também é uma delícia. Eu amei ler essa HQ. Eu terminei Na Estrada com Ex, fui direto pra essa porque eu precisava de algo pra aliviar minha cabeça, me desligar completamente dos livros e das histórias mais longas, porque senão eu ia entrar na ressaca. E eu peguei essa história e eu gostei demais, e é uma pena que só tenha essa edição. Eu queria ler mais, sabe? Eu queria ler mais sobre essa história. Nimona, ela é uma metamorfa. E ela quer trabalhar com o arquivilão, maior arquivilão do mundo. Ela admira ele, ela quer fazer parte da vida dele, ela quer fazer parte dos planos, embolar os planos e participar deles. Tudo. Ela quer ser uma grande vilã também. E nisso nós acompanhamos nossos anti-heróis bolando um grandiosíssimo roubo e tudo o que ocorre depois disso. Parece simples, mas é muito divertido, é algo que me prendeu o tempo inteiro. Foi muito bom sair uma leitura tão ruim e entrar em algo tão agradável, tão leve, que me entregou tantas facetas desses personagens que às vezes não vemos nos quadrinhos. Aqui está. E divertido ao mesmo tempo, não se levando a sério em momento nenhum, subvertendo essa coisa de herói e vilão. Eu achei muito legal, muito divertido, foi um presente do Nicholas Vincentic que fala, e eu adorei a leitura, e eu queria muito que tivesse a continuação, mas eu acho que não tem. Ah, eu dei 4 estrelas, tá? Telefomos para Desenhos Ocultos, do Jason Rekulak.
eu abandonei, tá? Esse livro conta a história de uma mulher que é dependente de química em recuperação, que está buscando uma nova oportunidade no mundo, uma nova oportunidade no mercado, e ela consegue um trabalho como babá de uma família abastada no bairro legal, com uma criança super fofa, que faz desenhos sobre uma amiga imaginária que está sempre com ele. Desenhos como esse da capa, tá, gente? E dentro do livro você encontra alguns desses desenhos. E as coisas vão ficando estranhas por causa desse desenho, por causa dessa figura que é desenhada, por causa da própria família. E lá para os 55% eu abandonei muito mais pelo que isso aqui fez do que pelo livro em si. Eu tava de saco cheio, sabe? Eu não queria ler absolutamente nada. O resumo é bem esse. Eu tava tipo, ai, não tô afim, sabe? O livro não estava rendendo. Eu não estou afim de ler, o livro não tá rendendo, ele não tá me prendendo em nada. Eu entendo que essa característica da nossa personagem principal vai se tornar lá na frente. Eu acho irresponsável, eu acho chato, eu acho repetitivo. Já vimos antes, eu não quero voltar a ver isso, eu quero ver outros olhares sobre pessoas nessa condição, não necessariamente nessa específica. A nossa personagem principal começa a fazer uma série de besteiras relacionadas a absolutamente tudo. Todo mundo toma decisões que não fazem o menor sentido, que não casam com a realidade do ser humano enquanto ser que pensa. Aquela velha coisa do filme, nossa, tem barulhos no porão e tem espíritos nessa casa, não tem luz no porão. Você vai no porão? Você não vai no porão. Não existe essa cena aqui, mas você vai no porão? Você não vai. Eles vão pro porão o tempo inteiro, tá? O que eu posso falar é isso. Me falaram do final, eu fico feliz de ter abandonado, eu teria ficado bem chateado com o final, porque nada explica o final, tem um monte de furo pelo livro. O livro é todo esburacado. Enfim, eu não teria abandonado. Onde eu parei, eu teria dado 3 estrelas para ele. Não é uma nota para abandono, mas eu preferi me poupar porque não estava rendendo e eu estava incomodado com algumas coisas do livro. Mas assim, para quem gosta de horror, pode funcionar. Não foi o meu caso, não rolou comigo. Quase 1 hora de gravação, vamos falar do 12º e último livro que eu li no mês de janeiro ou de fevereiro. Já tô até biruta. Que é As Tumbas de Atuan, da Ursula K. Le Guin. O Feiticeiro de Terramar é o primeiro volume da série, Ciclo Terramar. Eu dei 4,5 estrelas para Feiticeiro de Terramar. Eu não lembro que nota eu dei para esse aqui, deixa eu ver. Eu também dei 4,5 estrelas para As Tumbas de Atuan. Em As Tumbas de Atuan nós acompanhamos essa criança e... Em As Tumbas de Atuan, nós acompanhamos essa criança e a vida dela, o passar da vida dela, essa criança que é escolhida para ser uma sacerdotisa de um templo extremamente importante de uma região de Terramar. E ela é preparada, ela é tirada da sua família e preparada desde muito nova para esse trabalho, para ser essa sacerdotisa tão importante, essencial para a religião. Uma das funções dela é sacrificar prisioneiros, é proteger os segredos, proteger o templo. É um livro escrito em 1971 de fantasia que tem como protagonista uma mulher e o papel que ela desempenha nesse livro é muito importante. Temos um personagem de lá de Feiticeiro de Terramar que volta a aparecer aqui, o que foi delicioso quando esse personagem apareceu. Eu fiquei muito feliz, senti revendo um velho amigo. Eu quero ler a série inteira porque ela é muito gostosa. São livros super finos e que andam com uma facilidade gigantesca. Eu também li ele em um dia. Se eu fosse colocar ele e o Feiticeiro de Terramar, eu acho que o Feiticeiro de Terramar ficaria à frente, mas eu gostei muito dele. Eu me diverti muito com a leitura. Eu preciso saber o que acontece em seguida, então eu estou de olho na Morro Branco já esperando um lançamento para esse ano. Não sei se eles vão lançar esse ano a continuação, mas espero que sim, porque eu quero ler o resto. Inclusive, dei uma olhada em uma edição gringa que são todos juntos, porque da ansiedade que eu fiquei quando eu terminei. Mas é aquela história clássica da fantasia, sabe? É uma série que nos leva sempre pra fantasia, o ABC da fantasia, sabe? É quase uma coisa saudosista. É como ler fantasia pela primeira vez,
sabe? A sensação que eu tenho lendo o Ciclo de Terra-Mar é exatamente essa. Foi o que eu senti lendo o Feiticeiro de Terra-Mar, é o que eu senti aqui. Foi uma experiência muito boa, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, se vocês quiserem, gostarem de fantasia e quiserem ver algo mais antigo, mais cru, mais bruto de fantasia, mais fantasia 1, 2, 3, eu recomendo muito essa série porque ela é quase que um presente para os fãs do gênero. E foi isso que eu senti aqui, me senti aqui presenteado, fora essas capas com esse verniz localizado, com essa cara de livro antigo, mas entregando o cuidado dos livros modernos que poucas editoras, entre elas a Morro Branco, faz, sabe? Eu amei, eu indico muito a série. Se vocês tiverem oportunidade, leiam todo o Ciclo Terra-Mar, o Feiticeiro de Terra-Mar começa e a Turmas de Atuan continua, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar de perto esse tipo de leitura, o que eu tô lendo no momento, meus comentários sobre as leituras, segue lá no Instagram, @me acabei de ler. E claro, aquele pedido de simples, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser um Alexa ou um vaso de planta com sementes para plantar um cacto. Usa o link do canal. Ele tá na descrição do vídeo, eu recebo uma pequena comissão, você não paga nada mais por isso. Tô perdendo minha voz, preciso encerrar o vídeo, senão eu vou começar a ficar completamente rouco aqui, porque deu 59 minutos de gravação. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.